Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio das nossas conversas sem fronteiras. Hoje nós estamos a iniciar uma nova série com o nosso convidado especial que com certeza vocês já conhecem. Hoje estaremos a falar do mundo espiritual, estaremos a falar sobre demônios, libertação e restauração. Esta série nós teremos 2 episódios, então fiquem muito atentos e acompanhem os nossos episódios. Bem-vindo, Pastor Mafumo, mais uma vez muito obrigada pela sua presença e por cooperar conosco para a concretização desta série. Graça e paz, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente do momento em que esta mensagem está chegando para os telespectadores. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui a servir. Lembrando que quem não serve a Deus nesta geração, na próxima geração Deus não conta com ele. Porque na próxima geração ele já tem outros que estão a ser levantados. Há outros Jeremias, há outros Danieles, há outras Rutes. Então, o tempo para servir a Deus é este. Amém. Não é na próxima geração, porque na próxima geração, cada geração tem seus líderes. Amém. Tem seus profetas, tem seus pastores. Então, vocês já ouviram, por favor, não espera a próxima geração para servir. Então, neste primeiro episódio desta série, nós estaremos a falar um pouco sobre o mundo invisível. Então, estejam atentos e prestem atenção naquilo que nós vamos falar. Traremos sempre referências bíblicas para que vocês também não somente ouçam o que nós estamos a falar, mas também confrontem com a palavra de Deus. Amém? Então, para iniciarmos esta conversa, nós estaremos a falar do mundo invisível e sobre demônios. Afinal de contas, demônios existem ou não? Vamos responder a partir do ponto de vista bíblico-teológico. Teologicamente, não se pode falar de alguma coisa que não existe. Dizer, por exemplo, Jesus viajava de cidade em cidade, curava os doentes, expulsava demônios. E ele mesmo, na grande comissão em Mateus, capítulo 16, versículo 15, disse: em meu nome expulsareis demônios, que curarei os enfermos. Então, se nós dissermos que os demônios não existem, então ele é mentiroso. Então, porque não se pode falar de algo que não existe. É verdade. Então, nós vemos, quando lemos os evangelhos são os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Então, nós vamos ver que está relatada a vida e obra do ministério do Senhor Jesus, que quando ele começou o ministério dele, viajava de cidade em cidade, curava os enfermos, expulsava demônios. Então, quando olhamos muito mais o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é um dos evangelhos que só traz poder, onde há muita confrontação com demônios. Então, não se pode mencionar algo que não existe, ou não se pode proibir algo que não é possível fazer. Quando eu digo não vir à direita, é que é possível virar à direita. Mas só que há um perigo lá, do outro lado. Quando eu digo não vir, é que há um perigo que estou a poupar a ti, para não entrar em conflito. Então, tudo o que a Bíblia menciona existe. Amém. Se a Bíblia fala do inferno, o inferno existe. Então, se hoje não existe o inferno, então Deus é mentiroso. Então, vamos procurar ver aqui quem que é mentiroso. Deus ou eu? Ou nós os homens? Sim. Então, tudo que a Bíblia fala é que existe. A Bíblia não precisa ser julgada com o racionalismo científico, acadêmico, a lógica humana. É para nós acreditarmos naquilo que ela diz e seguirmos em frente. Então, já partimos do pressuposto que a Bíblia fala sobre os demônios. A Bíblia fala sobre os demônios. E vemos isto na palavra de Deus. E vemos isso na palavra de Deus. Vejamos algumas referências nesta nossa Bíblia. Não sei se a tua também vai falar a mesma coisa, mas a minha Bíblia já começa logo a falar acerca do ministério de Jesus. Estamos indo para o livro de Mateus, para começarmos dele, ok? Depois de ter batizado os seus primeiros discípulos, que saindo, caminhava, batizava e começava a expulsar demônios, ok? De um lado para o outro.
Então, esta já é uma referência de que Jesus, no seu ministério, ele andou de cidade em cidade e expulsou demônios. Todos os evangelhos falam. Sim. Okay? Todos os evangelhos falam. Não só os evangelhos, mas também o Antigo Testamento nós podemos encontrar referências bíblicas de expulsar demônios. Então, quando ele pregava, fazia um trabalho que expulsava demônios. Vejamos em Lucas capítulo 4, quando olhamos o versículo 31, de 31, vai nos dizer que ele ensinava no sábado em Cafarnaum a palavra de Deus como tinha autoridade. E naquele momento, veja o versículo 35, o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele. Uau. Então, a Bíblia já menciona aqui que ele confrontou demônios. Sim. Então, não se pode confrontar algo que não existe. Não existe. Yeah. Então, se os demônios existem, então, o que eles são? Agora nós já percebemos, já entendemos que eles existem, porque a palavra de Deus fala muito sobre eles. E não existe como negar, porque sempre vemos isso. Nós ouvimos, vemos, está escrito e não tem como negarmos. Não tem como negar. Mas, afinal de contas, quem são os demônios? Quando nós olhamos Apocalipse capítulo 12, o versículo 7, diz, houve batalha no céu. E Miguel e os seus anjos que estavam sob a sua guarda, sob o seu comando, batalhavam, lutavam contra o dragão, e o dragão também batalhava com os seus anjos. Estamos a ver aqui 2 arcanjos, cada um com um grupo de anjos comandados por ele. Mas o dragão e seus anjos não prevaleceram. Não se achou mais o lugar para eles nos céus. E o dragão com seus anjos foi precipitado. A antiga serpente, chamada o diabo e mais tarde Satanás, que engana o mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos juntamente com eles. O que a Bíblia nos diz aqui? Quando nós voltarmos para Isaías, para Ezequiel, vamos encontrar esta rebelião em que Satanás promoveu, querendo ser Deus, ser igual a Deus. Sim. Então, ao promover esta rebelião de querer ocupar o trono de Deus, Miguel não permitiu. Lutou e batalhou, expulsou o diabo de lá, conjuntamente com aqueles que se aliaram a ele nessa deslealdade. Então, daí passaram a ser espíritos demoníacos que vivem nos lugares celestiais. E também podemos encontrar demônios nas águas, podemos encontrar na terra. Por isso que a Bíblia vai falar logo quando Deus chama o povo, não tereis outro Deus, estamos em Êxodo capítulo 20. Sim. Ele menciona as 3 esferas que controlam a vida humana. Não adorareis algo que está nos céus, nem que está na terra, nem nas águas. São as 3 fortalezas principais onde nós vamos encontrar esses demônios a existir. Então, a prevalecer com as suas moradas. Então, a vida de um ser humano aqui na terra. Nós temos 2 naturezas. Além da natureza física ou carnal, temos a natureza espiritual. O homem é feito, é corpo, alma e espírito. Então, a alma e o espírito têm a natureza espiritual. Então, mas o corpo tem a natureza física. Não é por acaso que Paulo, depois, mais tarde, vai dizer, em Efésios capítulo 6, que não temos que lutar contra a carne, mas lutamos contra espíritos. São esses espíritos, demônios, que vão acabar por influenciar a nossa forma de andar. Ou tudo, vamos dizer da seguinte maneira. O homem, naquilo que faz, naquilo que vive, eu e você hoje, somos influenciados pelo mundo espiritual. Aquilo que nós somos na vida física é determinado pelo nosso relacionamento com o mundo espiritual. Se estamos nos relacionando com Deus, porque Deus também é espírito. Sim. Jesus também é um espírito. Ok? Então, se nós nos relacionamos com
o lado positivo que é Deus, então teremos boas coisas a fazer. Mas se deixarmos a nossa vida ser influenciada pelos espíritos satânicos e pelos demônios, então nós veremos as obras da carne, como Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 5, quando diz as obras da carne são manifestas, são estas. Então, todas essas obras da carne que nós vemos nos versículos 19, a prostituição, impureza, são trabalhos de demônios. O demônio, porque não tem corpo, o que ele faz? Encarna-se no corpo de uma pessoa, porque ele não é capaz de criar o corpo. Satanás não é capaz de criar o corpo. Então, ele encarna-se e realiza as suas vontades a partir daquela pessoa. Uau! E nesta esfera toda, né, eles foram expulsos dos céus, eles começaram a ter esta influência sobre os seres humanos. Mas qual seria o objetivo desta influência nos seres humanos, né? E por que nós somos o principal alvo? Por que nós somos o principal alvo? Sim. A Bíblia diz em João que Satanás vem a não ser para roubar, matar e destruir. Lembremos-nos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E durante o momento em que Deus criava o homem, Satanás já estava lá. Não como Satanás, mas como um anjo de bom, um anjo que ainda era bom, ok? Porque Deus tinha lá 3 arcanjos no momento da criação, que é Miguel, é Lúcifer e Gabriel. Sim. E cada um com suas funções específicas. Então, e todos os outros anjos celestes viram a coroação que Deus colocou no homem, o elevando à sua imagem e semelhança. Veja que não há nenhum anjo que tem a imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas apenas o homem. Em segundo lugar, o homem foi dado domínio sobre a terra. Tal como Deus domina sobre todas as coisas, nos céus e na terra, o homem foi dado domínio sobre a terra. Sim. E aqueles anjos não dominam nenhuma parte. Uau. Então, o não dominar em nada gerou ciúme neles. Destruir aquilo que Deus está fazendo, porque eles queriam ser igual a Deus. Ver toda a adoração a ser dados ou prestado para eles. Então, a partir daquele momento, tudo o que tem a ver com a vontade de Deus, adorar a Deus, eles se colocam a lutar para destruir. Daí que nós vemos eles atacar os homens para os desviar. Qual é o objetivo? É que o homem deixe de adorar a Deus para adorar a Satanás. O homem deixe de ser um instrumento de glória para Deus e passa a ser um instrumento de humilhação e de vergonha para Deus. Uau. E existem pessoas específicas que eles atacam ou pessoas que eles escolhem? Porque eu já ouvi também algumas pessoas a dizerem que acham que só eles é que são escolhidos por Satanás, só eles é que sofrem. Então, em algum momento nós ouvimos algumas pessoas a pensarem que só determinadas pessoas sofrem, são escolhidas para sofrer. Então, será que existe preferência dos demônios em atacar só um certo grupo de pessoas? Eles têm um perfil preferido? Ou todos são susceptíveis a ser influenciados, a ser confrontados? Eu não vou dizer que tem pessoas específicas. O pecado é a porta de entrada. Então, não importa quem for a pessoa, desde que haja pecado na vida da pessoa. A desobediência deliberada à palavra de Deus vai fazer com que os demônios encontrem o campo. É uma pessoa que está a viver de acordo com a palavra, os demônios não vão ter espaço para poder entrar. Sim. As suas maldições, as suas alianças, seus pactos não podem funcionar. É uma pessoa que está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quando lemos o livro de Números, creio que são os capítulos 22, 23, 24, creio que até 25, estamos a ver Balaão, que foi contratado por Balaque
para amaldiçoar o povo de Israel. Então, capítulo 22. Balaque manda chamar a Balaão. Balaão não era um sacerdote idólatra, era um sacerdote de Deus. Como vemos aqui que Deus apareceu e falou com ele. Sim. Então, coisas boas é que não vá, não faça isso, e depois disso agora já pode ir. Então, estamos a ver aqui Balaão contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Sim. Mas, quando ele chega, diz a Balaque, edifica-me 7 altares. Já estamos no capítulo 23. E em cada altar prepare-me 2 animais. Um bezerro, um carneiro, para cada altar. Se são 7, estamos a ver aqui 14 animais, Sim. 2 em cada altar. E eu hei de fazer o sacrifício, a oferta, para amaldiçoar o povo de Israel. E depois, no versículo 8 do capítulo 23, vai dizer: como, pois, é de amaldiçoar as pessoas que Deus abençoou? Então, aqui onde nós encontramos que não há encantamento contra Jacó. Não há encantamento para uma pessoa que está a viver de acordo com a palavra de Deus. E Balaque ficou muito irritado. Ouve lá, eu te contratei e vou te pagar muito dinheiro. É para você amaldiçoar, não é para você abençoar, mas você já está a abençoar este povo. Sim. E Balaão disse: não posso amaldiçoar as pessoas que foram abençoadas por Deus. Isto é, Balaque era um ser humano. Podia ser um profeta, podia ser um sacerdote, mas ele não é superior a Deus. Mais uma vez, estamos a ver aqui as hierarquias. Sim. Quando é Deus que fala, não se pode mudar. Aquilo que Deus falou é para se cumprir. A mesma coisa acontece que quando Jacó falou e amaldiçoou a Ruben, para que ele não fosse grande por causa da desobediência, o pecado que ele cometeu ao se envolver com a sua própria madrasta, então ele perdeu a primogenitura. Moisés, por ser menor do que Jacó, não mudou aquela maldição, mas apenas disse que Ruben não mora, ok? Uau. Ruben não mora. Foi a coisa que ele disse. E veja só, Moisés, sendo da tribo de Levi, talvez deveria ter dado maior porção da terra, benefícios à tribo de Levi. Mas porque quem amaldiçoou também a tribo de Levi é o vovô Jacó, e ele é menor, é neto, não pode alterar aquela maldição. Então, para as pessoas abençoadas por Deus, não há nenhuma maldição que vai colar. Mas a partir do momento em que a pessoa deixa de andar na palavra de Deus, a maldição vai lhe seguir. Uau. A maldição ou os demônios são resultados da desobediência a um mandamento, a um certo preceito da palavra de Deus. Veja o que Balaão disse quando não conseguiu amaldiçoar o povo. Ele disse a Balaque: já que eu não consegui amaldiçoar este povo, vou te dar uma proposta, uma sugestão. Organize uma festa de arromba, bem próximo do acampamento dos israelitas. Coloque muita música, muita bebida, não cobre bilhete de entrada para eles, remova todas as restrições. E 2, coloque mulheres mal vestidas. Prepare bem as mulheres para se entregar àqueles homens. Aqueles homens que estão no deserto há muito tempo, nunca viram uma festa, virão. Escuta, estamos a falar contigo. Há festas que são organizadas ainda hoje, 2025, por Balaão e Balaque. Uau. E o objetivo é único: desviar as pessoas do caminho da verdade. Daí que uma pessoa vai para uma festa como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, anda na santidade, mas quando volta daquela festa já é uma pessoa diferente, porque a festa foi organizada pelo espírito de Balaão e Balaque. Professor, peço que repita esta parte. É uma parte muito importante. Escute, o que eu vou te falar é que eu não tenho nada contra o 7 de abril, é dia da nação moçambicana. Mas este ano há lares que foram destruídos por causa da festa do 7 de abril. Há pessoas que quando vão para uma celebração não voltam as mesmas pessoas. Depois de comer, beber, esquecem os princípios da palavra de Deus e se envolvem em pecado. Uau. Os pecados sexuais,
O adultério, vão se envolver com a mentira, com a violência, o derramamento de sangue. E aquelas comidas também foram consagradas aos ídolos, não para Deus. Então, daí que temos que ter cuidado com o local onde nós estamos e como nos posicionamos nesses locais. Então, quando o povo de Israel foi no acampamento de Balaque e Balão, voltou enquanto eram pessoas diferentes. E Deus zangou com eles, há de ver os capítulos que vão se seguir. O capítulo 25, os israelitas pecam com as filhas de Moabe. E aí houve um grande tormento no acampamento do povo de Deus. Então, aquela festa era uma festa física, mas por detrás havia entidades espirituais, que são demônios. Muito profundo, muito profundo. Eu sei que os nossos amigos, irmãos do outro lado também vão ficar, uau, porque às vezes nós fazemos as coisas de uma forma muito carnal e não prestamos a atenção em questões tão básicas e tão simples de prestar atenção. Mas ainda neste ponto, né, da ação dos demônios, se nós sabemos que é uma ação, se Deus sabe que é uma ação que fere a humanidade e claramente também fere o amor, fere a Deus, né, porque Ele nos ama, por que Deus permite a ação dos demônios? Né? Tendo em conta também que tem essa questão do livre-arbítrio, do julgamento, mas por que Deus permite? Essa é uma questão que eu também ouço com muitas pessoas, né? Numa vertente um bocadinho diferente também, por que Deus permite que as pessoas sofram, por que Deus permite que as pessoas tenham trauma, mas eu acho que todas estas questões podem ser englobadas no por que Deus permite a ação dos demônios. A partir do momento que o homem deixa de ter o livre-arbítrio, deixa de ser homem. Então, Deus colocou em nós a liberdade de escolhermos o caminho pelo qual nós devemos andar. Quando Deus estava a falar com Moisés, no livro de Deuteronômio, sempre a palavra era: escolhei hoje o caminho que vocês querem seguir, ao entrar na terra que Deus está vos introduzindo. Se escolherem seguir a Ele, serão abençoados. Mas se escolherem desobedecer, abandonar o caminho dele, então as consequências virão. Então, tudo não é determinado por Deus. Sim. É determinado pelas nossas próprias escolhas. Temos, como diz a palavra, eu coloco diante de ti o caminho bom e o caminho mau. Então, as tuas escolhas é que vão determinar se você vai sofrer ou você vai ser abençoado. Se escolher obedecer o caminho de Deus, andar com Deus, certamente que vai usufruir do melhor que Deus tem preparado. Agora, de onde é que nós viemos? Cada um de nós tem seus antepassados. E o que os nossos antepassados fizeram? Adoraram a Deus? Não. Eles optaram por adorar os outros ídolos, os mortos, os tunguluves, os deuses da comunidade. Deixaram de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E então aí as consequências se alastraram até chegar a nós, os netos ou os bisnetos. Como é que nós podemos sair dessa situação? Aceitando a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas é o primeiro passo. O segundo passo, identificar e romper com as alianças que trouxeram tais divindades dentro da nossa família. Porque se eles chegaram, é que foram convidados. Sim. Escute, é preciso uma ação legal para expulsar quem veio legalmente. Uau. Isto é, se um ladrão entra na minha casa ou na sua casa, até a voz de uma criança quando grita, ladrão, ela há de sair a correr. Um homem grande de barba há de sair a correr. Mas se ele está dentro da casa, porque comprou a casa, alguém lhe deu a chave, é preciso uma ação legal, uma ação de tribunal para poder expulsar essa pessoa. Sim. E a Bíblia declara que Jesus é o nosso advogado. O Senhor Deus é o nosso juiz. Então, se ele tem uma aliança, porque houve um pacto, um ritual, para ele ser convidado, comeu-se naquele dia, o sangue de algum animal foi derramado,
houve uma invocação. Então, eles não vieram ilegalmente nas nossas vidas. Vieram legalmente. Alguém lhes convidou e lhes deu autoridade. E da mesma forma como as alianças com Deus não são revogáveis de qualquer maneira, creio que é o Salmo 89, Sim. quando vai nos dizer que quando Deus firma a sua aliança, não revoga de qualquer maneira. É uma aliança eterna. Satanás também, quando faz uma aliança, ele falsifica, imita a forma como Deus celebra as alianças com o seu povo. Então, ele também estabelece uma aliança que é eterna, para não sair daquela casa. Daí que há de ouvir, quando os demônios são expulsos, eu não vou sair daqui, essa pessoa é minha, me deram. Sim. Eu não te conheço você, como é que você quer me mandar embora da minha casa? Porque me foi dada legalmente esta pessoa. Então, é preciso uma ação legal. E a única ação legal para expulsar demônios e libertar vidas cativas é a autoridade que está no nome e no sangue de Jesus. Amém. O demônio não vai temer o sangue do outro animal, não vai temer um sacerdote satânico, um curandeiro que vem para expulsar demônios, não. O único nome que ele vai temer é o nome de Jesus. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus, identificar os tipos de alianças que aconteceram na vida ou na família. Então, e também que tipo de demônios estão a atormentar a vida, porque há vários tipos de demônios com diferentes finalidades. Sim. Há um demônio de bebedice, há um demônio de idolatria, há um demônio de imoralidade, há um demônio de derramamento de sangue. Então, são vários tipos de demônios. Tem que identificar as portas pelas quais eles entraram dentro da casa e atacar um por um. Especificamente. E para você chegar aí, precisa de fazer um mapeamento espiritual. Sim. Antes de chegarmos nesse ponto, pastor, veio uma questão, né, muito... para mim, porque nós estamos a entrar na área dos rituais e práticas espirituais. E nós queremos falar especificamente das coisas que acontecem no nosso contexto moçambicano. Sim. E o pastor esteve aqui a falar da legalidade, né? E existem alguns termos que, por exemplo, eu já ouvi o dar legalidade através do nome, dar legalidade através do sangue, o dar legalidade através de relacionamentos. Será que isso é possível e como é que acontece? Antes nós passamos para a questão muito prática da tipologia, vamos dizer, demonologia, os demônios específicos. Como é que acontece esta questão da legalidade? Falou um pouco sobre o pecado, os pecados dos nossos antepassados. Mas eu também, como eu disse, já ouvi a questão do tu seres da mesma família, do nome da Xará, mas também dos relacionamentos que nós temos. Então, através destas esferas, nós acabamos dando legalidade. Como é que isso funciona? Muito bem. Da mesma forma como nós olhamos a bênção abraâmica, não importa quem seja o israelita ou o judeu, a bênção de Abraão até hoje está a lhe perseguir. É uma legalidade que está lá. Sim. Através de um homem, essa bênção ficou por gerações. Não sei quantas gerações já passam de Abraão para hoje. Talvez pode ser 1000. Para nós ainda estamos a contar 10 gerações, mas estamos a falar aqui de muitas gerações. Sim. Através de uma pessoa que se relacionou com Deus, ou através de uma pessoa que se relacionou com Satanás, haverá legalidade a ser dada para toda a família. Quando uma pessoa vai celebrar um pacto satânico, uma aliança satânica, não celebra para ele apenas. Envolve os nomes dos seus filhos. Primeiramente, pode aparecer como naquelas cartas que nós vemos quando chegamos nos bancos, termos de referência em letra pequenina. Sim, para você não ver o que está lá escrito. Então, Satanás também faz a mesma coisa. Há coisas que estão em letra pequena para você não perceber que aqui comprometeu toda a família. E então, os demônios passam a ter o espaço. Onde há uma celebração de uma aliança, come-se. Há uma celebração. Daí que, quando nós vemos aquelas cerimônias de mamba, cupata, há sempre alguma comida que é servida, alguma bebida que é servida, mas mais do que isso, há um sacerdote satânico, uma pessoa credenciada no mundo espiritual para poder celebrar aquela ação. Então, a invocação daquela pessoa, que é um altar
se é que está na sua casa, ele vai ser um altar móvel que vai se movimentar para a sua casa. A palavra que ele há de falar há de ligar as pessoas que estão aqui na terra com as entidades espirituais. Sim. É a partir daquele momento se estabeleceu a aliança. É preciso a presença do poder de uma entidade superior que é Jesus, Sim. para poder contrariar. Então, quando falaste do relacionamento aqui, não quiseste aprofundar, mas vamos aprofundar. Sim. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo declara que toda pessoa que se relaciona com um homem ou com uma mulher se torna uma só carne. Escute, antes de se tornar uma só carne, o homem ou a mulher não faz diferença um para o outro. Então, ninguém briga por uma mulher que não conhece. Ninguém briga por um homem que não conhece. Então, o relacionamento sexual, além de ser físico, é também uma ação espiritual. Então, o quê? O que nós queremos dizer é que quando uma pessoa é consagrada aos espíritos da padota, da nomenclatura, a partir daquele momento que nos relacionamos, os fluidos também contêm o sangue. Então, houve troca de sangue. E todo pacto é firmado com derramamento de sangue. Então, a relação sexual, além de ser uma ação física, biológica, é também uma ação espiritual, porque há derramamento de sangue. Em muitos casos. Especialmente quando ainda é a primeira relação, há derramamento de sangue. E onde há derramamento de sangue, firma-se uma aliança. E essa aliança é que faz com que a pessoa não se desligue com a outra pessoa. Depois do primeiro ato, a pessoa não se desligue, porque houve um pacto. Agora, se acontece esta relação fora da cobertura divina, imagina quem estará. Daí que temos que ter cuidado com quem nós vamos e quando é que nós vamos e decidirmos esperar em Deus, não fazermos corta-matos. Sim. Isso é verdade, isso é muito importante. E, infelizmente, nós vemos que muitos jovens na nossa sociedade têm essa dificuldade de se guardar até o casamento, de manter a pureza e todas essas questões, e nós banalizamos, porque achamos que nós estamos a espiritualizar demais a questão de ser perigoso esse envolvimento, e às vezes não entendemos que quando Deus estava a falar sobre uma união e tornar-se um só, não estava a falar só naquele momento de deixarás o teu pai e a tua mãe vão casar, estava a falar também destas questões de um envolvimento mesmo sem estar a ter um compromisso abençoado e alicerçado, né, em Jesus. Então, esta é uma questão muito importante para nós como jovens, para prestarmos atenção e entendermos qual é o posicionamento que nós devemos tomar diante da presença de Deus. Uma outra questão, entrando um pouco naquilo que o pastor já estava a falar, era sobre os rituais, né? Nós ouvimos falar muito sobre o Cupacha, missa, Cufemba, entre outras cerimônias, e às vezes nós não vemos maldade nisso. Eu já participei do Cupacha, não por livre e espontânea vontade, mas uma das coisas que eu notei nas cerimônias que eu participei é que claro, já tinha um pouco mais de noção em relacionamento com Deus. Eu me recordo que a primeira vez que eu participei, né, houve uma mentira, né, para que eu chegasse a participar naquele evento, e supostamente íamos só visitar. Depois foram visitar a campa, fizeram cupacha naquela árvore estrondosa. E logo que é um altar. Sim, e logo depois disso, a minha tia morreu. Quase um mês depois, morreu queimada. E depois eles fizeram um outro ritual de Cupacha, e depois deste ritual houve uma ação muito estranha em que um dos meus tios ficou possesso de uma forma muito estranha, e no mesmo período meu avô também morreu. Então aquilo me chamou muita atenção, que sempre que fazia-se o ritual do Cupacha, que talvez conscientemente na cabeça deles não era nenhum mal, porque eles estavam a pedir ajuda aos antepassados, morria sempre alguém, numa circunstância estranha, mas eles nunca conectavam isso ao fato de ter se feito um ritual, de ter se derramado um vinho, não sei o quê. Então, aquele eu consideraria uma fase deste ritual, que é o derramamento de sangue, porque não houve um derramamento consciente, só houve
regar da árvore, né? Então, eu queria que explicasse um bocadinho mais sobre esses rituais e os perigos desses rituais, porque muitas vezes nós justificamos, nós somos africanos, mas nós estamos a ver pessoas a morrer e nós achamos que é normal, pessoas estão a morrer naquilo que nós estamos a fazer. Muito bem. O africano que eu conheço está na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Amém. Então, já no livro de Gênesis, até o próprio Jardim de Éden é delimitado por um rio de África, do rio que atravessa a terra de Cush. Então, desde o princípio, o africano não foi idólatra. O africano é alguém que conhece ou que conhecia a Deus. Se deixarmos o Antigo Testamento, corrermos para o Novo, mas um pouco antes, nós poderemos ver que o africano já era alguém que conhecia a Deus desde o passado. E no Novo Testamento, nós vamos voltar a ver até a igreja no livro de Atos, que era composta por muitas pessoas de África. Quando olhamos a zona da África do Norte, que hoje é a África do Maghreb, ok? Falando do Egito, da Líbia, da Argélia, Tunísia, no passado, até ao século VI, era uma zona do berço do cristianismo, que até influenciou a Europa. Quando a Europa ainda era chamada de continente de bárbaros e vândalos, os africanos já tinham conhecimento da Bíblia, já tinham conhecimento de Deus. Então, a idolatria chegou para a África de outra maneira. O desobedecer à palavra de Deus que tirou o melhor. Então, aí o africano passou a cometer a idolatria. O que é a idolatria? É a tentativa de invocar um espírito. Porque o ser humano é feito com a essência de querer adorar sempre alguma coisa. Se não encontra o Deus verdadeiro, vai encontrar um falso Deus para poder adorar. E ao adorar o falso Deus que é Satanás, virá com as suas consequências maléficas, com os seus demônios, com toda aquela série de mortes que acarreta para o homem poder passar. Quando nós olhamos, Deus disse, não adorareis outro Deus, eu sou o único Deus. No passado, os povos que viviam na terra onde Israel foi ocupar, quando adoravam, havia sacrifícios humanos. Haviam sacrifícios humanos. Então Deus disse, não façam isso. No lugar do sacrifício humano, tem que haver um animal para substituir o homem, porque Deus ama e quer preservar o homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Daí que todo ritual, todo ocupata, porque não tem nada a ver com Deus, vai acarretar as suas consequências. Terá que haver um substituto. Escute, mesmo para a nossa salvação, teve que haver um substituto. E o substituto foi uma pessoa. Não foi um animal. E é a pessoa de Jesus. Então, se o culpado está a fazer aí com um animal, com uma galinha, saiba que a galinha não é galinha. É alguém. É alguém. Que nunca vai ser suficiente, porque sempre tem que ter um substituto. Tem que ter um substituto. Depende do tipo de pacto que foi firmado. Se o pacto é para, em cada mês, em cada 6 meses, haver a renovação do pacto, é natural que alguém terá que seguir o mesmo caminho que os outros seguiram. E como romper com isso? Hoje você ainda pode romper com isso, entregando a sua vida para Jesus, permitindo que haja um isolamento entre você com os pactos que vigoram na tua família ou na tua comunidade e começar a andar e obedecer a palavra de Deus. E qual seria a diferença entre esses rituais? Eu conheço alguns, né? Alguns só de nome, mas entre o Kupaxa, o Femba, o Kendra. Porque eu só conheço alguns da parte da Zona Sul, não o restante. Mas qual seria a diferença desses pactos? Kupaxa é adoração, é invocação dos espíritos. Essencialmente, Kupaxa é invocar ou adorar os espíritos. Então, e Kufemba é feita por um sacerdote satânico, um curandeiro, que é a ação de diagnosticar, tentar entrar na arena espiritual para saber o que está por detrás dessa situação. Então, ele sair do aspecto físico e entrar no aspecto espiritual
para descobrir por que este físico está a sofrer. Então, aí a FEMBA é um diagnóstico. Uau. Yeah. Enquanto que o Kenda é um pacto. Por exemplo, eu quero ser rico. Eu quero subir, ocupar uma posição de destaque na sociedade. Eu quero ser o homem mais famoso. Quero ser o homem mais, vamos dizer, do que todos os homens da Terra. Então a pessoa vai fazer o Kenda, onde vai receber talvez algum amuleto, outros vão receber cobras, outros vão receber macacos, outros vão receber não sei o quê. Então, estará lá a pessoa com aquele com aquela coisa que foi buscar para gerir a sua vida na família. E quando a pessoa morre, aquilo vai trazer consequências. Escute, nós em Deus somos abençoados. E quando nós morremos, a bênção passa para os nossos filhos, passa para os nossos netos. Mas quando a pessoa vai fazer pacto ou Kenda, quando ele morre, aquilo para ficar tem que continuar a seguir os mesmos rituais. Então ele vai procurar alguém daquela linhagem. E não encontrando, tudo terá que voltar a desaparecer. Tudo terá que ir pelo mesmo caminho que veio. Um certo homem era muito rico, rico demais. E tinha muitos filhos, cerca de 25 filhos. E ele foi ao filho mais novo e disse: eu te amo muito. E você sabe que eu sou muito rico. Vamos fazer um acordo entre eu e você. Quando eu morrer, não receba nada da herança que eu vou deixar. Nem carro, nem casa, nem dinheiro do banco, nem machamba, nem bicicleta, nem nada. Não leve nada daqui. Vai fazer a sua vida. Depois da morte, como acontece, aquela reunião entre a família. Já fizemos o inteiro, vamos reunir. Como é que vamos fazer a divisão destas coisas que nós temos? Quando iam dividindo, fulano fica com isto, fulano fica com isto, fulano fica com isto. Aquele jovem disse: aquilo que deveria ficar comigo, levem vocês, distribuam-se entre vocês. Eu não quero receber nada. Passado algum tempo, todas as pessoas que receberam alguma coisa, um por um, começaram a morrer. Meu Deus. E na família, dos 25, apenas aquele jovem é que ficou vivo. Porque ele sabia, o pai, de que aquela riqueza vinha de Kenda. Não era uma riqueza abençoada por Deus. E teria consequências maléficas sobre quem quer que usasse a pegar aquela riqueza. Daí que eu te chamo a atenção. Pare de brigar pela herança de uma pessoa que morreu, porque você não sabe de onde que vem essa tal riqueza. Há muitos de nós hoje que até vão levar casos no tribunal a brigar por uma herança que não sabe como é que chegou dentro da casa. Em vez de brigar por Deus, a maior herança que nós precisamos é Deus. Quando nós temos Deus, tudo nós vamos ter. Sim. Não importa onde nós estejamos, se a economia da terra é favorável, não é favorável, a economia mundial é favorável, não é favorável. Deus não depende de tudo isso, ele depende dele mesmo. Então, tenha cuidado ao brigar para receber alguma herança. Abra os olhos espirituais para saber de onde que vem essa herança. Se for com Kenda e você notar de que aqui Deus não está metido, é melhor você pular fora. E são casos assustadores. Eu também, agora estou a me recordar que o pastor falou de um senhor que era empresário. Ele tinha muitas padarias. E foi muito estranho, todos nós já achamos estranhos que quando ele morreu, literalmente todas as padarias dele faliram, do nada. Então, eu lembro que eu até perguntei à minha mãe como é que é possível. Ele não tinha uma, duas padarias, ele tinha muitas padarias. Mas logo depois dele ter morrido, todas elas faliram, todas. Então todos ficaram tipo, não é uma coisa normal. Não é má gestão das pessoas. Sim, porque eram todas, literalmente todas faliram. E nós hoje passamos, vemos a padaria, já não é padaria, é só um lugar sujo. E eu fico, as coisas começam a vir à tona quando a pessoa que fez a coisa já não está lá. Porque tu começas a ver que não era uma coisa normal. Aí é que está. Então temos que ter cuidado. Sim. O Kenda é fazer um pacto
para a riqueza. Para poder, por exemplo, uma pessoa que quer trabalhar e ter uma prosperidade tal, ter um sucesso, quer subir na carreira, vai fazer com Kenda. Mas aquilo vai trazer consequências na vida daquela pessoa. Então eu acho que muitas pessoas fazem esse ritual, porque eu também já ouvi, hoje em dia, muitas meninas jovens a dizer tipo, eu vou para o curandeiro, só fiz não sei o quê, para subir um bocadinho. Então, podemos considerar isso também com o Kenda, mesmo que seja feito por um curandeiro. Porque elas... Claro que é o curandeiro que faz. É o sacerdote satânico que faz. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas entram em pactos para poderem prosperar na vida, esquecendo que Deus é quem faz prosperar a pessoa. O que disse para Josué? Esta palavra, quando você obedecer, vai te fazer prosperar. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eis que eu estarei contigo para abençoar as obras das suas mãos. Então, aquelas pessoas que também vão atrás de curandeiros para fazer rituais, por exemplo, para amarrar o marido, meter o marido na garrafa, também consideramos com Kenda. São pactos, vamos dizer, do espírito de limitação, de embargo, mas que também está dentro do mesmo contexto da variação disso. Ok. Eita, são muitas coisas. Uma outra questão, né, que eu queria trazer era sobre os tipos de espíritos que são mais comuns, né? Claro que nós sabemos que espíritos existem em todos os lugares, os demônios existem em todos os lugares, mas existem alguns nomes específicos que nós ouvimos muito falar aqui em Moçambique, falamos muito. Queria primeiro começar com esta que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Tem Chikwembu e tem Chikwembu. Então, tem pessoas que ficam confusas sobre esses dois termos, porque dentro da igreja, em Xangana, nós ouvimos Chikwembu. Mas eu ouço o outro termo que é Chikwembu, questões de rituais, quando as pessoas estão a fazer rituais, falam de Chikwembus. Então seriam, neste caso, espíritos de Satanás, demônios. Claro, depois temos outros espíritos, como marido espiritual, mulher espiritual. O Tinguluvi também é um nome que eu ouvi dentro da minha família. Quando meu pai teve acidente, há muitos anos atrás, ele sempre tinha acidentes consecutivos, mas literalmente nunca acontecia nada com ele. Mas todas as pessoas que estavam no carro com ele sempre sofriam alguma lesão, mas ele literalmente não sofria nada. E eu lembro que, já não me recordo se foi minha mãe ou meu avô, disse a seguinte frase: e os tinguluves dele estão a ajudar a ele. Então eu fiquei muito intrigada com esse nome, porque o que é Tinguluve? Por que Tinguluve? Então gostaria que o pastor explicasse um bocadinho, né, sobre essas nomenclaturas que são muito usadas aqui em Moçambique. Não só aqui em Moçambique, mas cada região tem a sua forma, a língua para designar as entidades, tanto físicas assim como espirituais. Então, quando os missionários chegaram em Moçambique, especialmente na Zona Sul, para a tradução da Bíblia, não encontraram a palavra Deus. Então, tinha que encontrar o Chikwembu, okay? Que é a divindade. Sim. Quem que fez isso aqui é Chikwembu. Então, mas esse Chikwembu, por detrás, estamos a ver também que há outro Chikwembu. Quando está no plural Chikwembu, então já não é Deus. São demônios. Então, são demônios. Então, para falar bem, Deus está no singular e a sua letra, quando aparece, é maiúscula. Chikwembu. Chikwembu. Então, quando aparece Chikwembu com letra minúscula, não está a falar de Deus. Mesmo quando nós escrevemos as mensagens no nosso telemóvel, quando aparece com D minúsculo, eu duvido, não é Deus. Sim. Porque Deus verdadeiro sempre vem com D maiúsculo. O Senhor vem com S maiúsculo. Jesus também vem com J maiúsculo. Então, há algumas coisas que temos que corrigir também nós aqui. Sim. Que podemos pensar que só ficou lá na nomenclatura lá da tradição, mas também, mesmo na tecnologia moderna, estamos a tratar disso. Sim. Agora, os Tinguluves são guardiões da família. São espíritos guardiões da família. Então, os Chikwembu, quem são esses Tinguluves? São aquelas pessoas que morreram há muito tempo dentro da família. Não é por acaso que aqui na nossa terra, quando alguém morre, há uma necessidade de o agregar no cemitério familiar.
Porque acredita-se que o espírito dele vai ficar juntamente com os outros e, passado algum tempo, ele é elevado ao nível de guardião da família. Especialmente naquela pessoa que tem o mesmo nome, então vai servir de protetor. Então, os Tunguluve são espíritos guardiões, enquanto que os Siquembu são espíritos. Ok, apenas. E havia uma outra entidade? Tinha os Siquembus, os Tinguluves, que eu já ouvi, marido e mulher espiritual. Marido e mulher espírito. Este marido e mulher espírito pode chegar, em primeiro lugar, através da nomenclatura. A nomenclatura que se dá, aquele nome bonito, mas feio, que está lá na boca de toda a família. Sim. Não entra no BI, mas quando chegamos lá em casa vamos ouvir esse nome. Então, esse homem, ou aquela mulher, tem marido ou tem esposa. Então, é daí onde começamos a ver a entrada dos espíritos marido e mulher. Eu não vou falar aqui de marido espiritual ou mulher espiritual, porque o homem de Deus, um pastor como eu, é um homem espiritual. Sim. Então, a designação teológica certa seria marido espírito, mulher espírito, que são os incubos e secubos, quando olhamos no dicionário. O marido espírito e mulher espírito são incubos e secubos. São espíritos que aparecem a atormentar os homens ou mulheres durante o momento que estão a dormir através de sonhos. Eles vão sonhar a serem violados sexualmente quando há uma presença de um marido espírito. Quando, pode não ser violado, mas quando sonha com homens estranhos, com mulheres estranhas, é um lugar de festa. Sim. Então, há uma sinalização de que há um marido espírito. E esses marido e mulher espírito são responsáveis, são demônios responsáveis, por não eleição para o casamento. Alguém pode ter todas as condições para ir ao casamento. É uma mulher, é um homem, tem recursos materiais, dinheiro para celebrar o casamento em menos de 24 horas. Mas o casamento não vai celebrar por causa da influência, da presença desses espíritos, marido e mulher, que vão afugentar os potenciais candidatos. Dizer, não toque na minha mulher, não toque no meu marido. Não é por acaso que quando há lobolo, faz-se cupata, invoca-se. Há uma mensagem que é dirigida por Malume ou a Anne, ou aquele que vai fazer cupata, a dizer, está a ouvir você fulana de tal, ou você fulano de tal. Esta tua mulher está a ir para o lar, você fica aqui. Não vai atrás dele. Quando ele tiver uma criança, há de trazer aqui, para vir substituir a ela. Meu Deus. Agora, como nós somos modernos, estamos na cidade, já não volta lá para fazer as pazes. Sim. E os espíritos voltam, como não precisam de bilhete de avião, nem de pagar o autocarro, nem precisa de visto, há de ir atrás para ir exigir aquilo que é seu. Estraga o casamento, estraga o relacionamento, porque não foi feito, não estão-se a cumprir as cláusulas, tal como acontece quando alguém não cumpre com o contrato, não importa onde quer que esteja. Vamos ativar a polícia dentro da terra. Caso não esteja dentro da terra, se ativa a polícia internacional, que é a Interpol. Então, esses espíritos também estão ligados a redes internacionais, capazes de perseguir e encontrar qualquer pessoa, não importa onde quer que esteja. Meu Deus do céu. Eu não sei se os nossos amigos lá estão a entender a gravidade destas questões que nós estamos a trazer. Uma coisa que também veio à minha cabeça agora, né, é acerca do marido e mulher espírito. Agora vou mudar também a minha linguagem, porque já aprendi a forma certa de dizer. O professor e pastor esteve aqui a falar sobre a forma que eles entram na vida das pessoas, a legalidade, a porta aberta, que é através das consagrações. E também é uma outra consagração. Sim. Através do relacionamento sexual. Sim.
É essa questão que eu também queria perguntar. É possível algumas pessoas passarem a ter estes dois tipos de espíritos a partir de uma transferência, não só através de relações sexuais, mas, por exemplo, se alguém tem esse espírito, não é cristão, e quer livrar-se desse espírito porque percebe que sua vida amorosa não está a andar e pode, vamos dizer, lançar ou fazer um pacto com o espírito para lançar-se para uma outra pessoa. É possível? É possível, sim. É possível haver a transferência Sim. de uma pessoa para outra pessoa. Da mesma forma como a bênção pode ser transferida, a maldição também pode ser transferida. Okay. E para haver essa transferência, é preciso que a pessoa tenha desobedecido à palavra de Deus. Não esteja embaixo da cobertura De Deus. de Deus, através do nome e do sangue de Cristo Jesus. Então, toda pessoa que não está com Deus é vulnerável a receber, a captar essas entidades satânicas na sua vida. Então, toda relação sexual, quando não está dentro do padrão da palavra de Deus, pode resultar na transferência de espíritos maléficos. Okay. Me lembro ter aconselhado alguém em oração de libertação. Quando conversamos, por que você está assim? Fala lá um bocadinho da sua vida. Quando tocou na parte da vida sexual, dizendo que conheci um homem, durante muito tempo resisti, não me entreguei. Mas ele dizia que quer transferir alguma coisa para mim, quer me dar alguma coisa. No dia em que me envolvi com aquele homem desapareceu da vida. Meu Deus. E nunca mais. Nem telefone, nem nada. Não nunca mais lhe viu. E logo a pessoa começou a ter possesso. E a passar mal. Foi necessária uma luta, uma ação rigorosa para a libertação daquela pessoa. Meu Deus. Para dizer que tenha cuidado. Sim. Não veja apenas a capa por fora, a maquiagem, o betume, tudo que está lá fora. Não veja o fato, o carro que a pessoa está a conduzir, porque pode haver uma entidade espiritual por detrás. Uau, isso é muito, 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 muito profundo. Uma outra questão que também é muito comum, que as pessoas também costumam ter através dos sonhos, chamam de, eu não sei se o termo correto é diswa ou shidiswa, de comida, acho que é de comida. O que necessariamente é esta ação? Está ligado à feitiçaria ou é algo separado? Porque muitas vezes na minha cabeça é como se estivesse ligado à feitiçaria. Muito bem. Quando a pessoa sonha enquanto está em um lugar onde estão a comer, quer dizer que há pactos, há rituais que estão a ser feitos na arena espiritual. Quando lemos Jó 33, versículo 14 a 15, Deus vai dizer que ele fala com os homens uma ou duas vezes, mas as pessoas não entendem. Quando as pessoas dormem nas suas camas, Deus fala com eles através de sonhos e ou visões. Sim. Mas só que as pessoas não percebem. Uma das formas de Deus falar com as pessoas é através de sonhos e ou visões. Então, prepare e formate a sua mente para que quando estiver a dormir, esteja aberto para ouvir certas revelações e receber revelações de Deus. Para José, Deus falou acerca de sonhos, de que ele seria primeiro-ministro no Egito. Seria maior. E a coisa se concretizou. Para José, o marido da Maria, foi também através de sonho. Levanta-te agora, carrega o menino e foge. Para Daniel, foi também através durante a noite que Deus te revelou através de sonhos. O que Nabucodonosor sonhou, eu vou te revelar agora. Toda a história está aqui. Então, Deus ainda continua a falar através de sonho, a revelar certas coisas que estão a acontecer na arena espiritual. Mas a falta de preparação nossa para saber como fazer, como lidar com isso, é o que está em causa. Sim. Então, quando alguém sonha a comer, está num ritual satânico. Não é um ritual de Deus. Porque é um ritual satânico. As mães diziam, minha mãe sempre dizia, se sonhar já comer, acorda, cospe. Então, por muito tempo, as pessoas faziam isso. Claro que quando eu me converti, tive uma outra consciência também, porque aprendi que
nós dormimos, mas o nosso espírito não. Então, ele Não. fica conectado à arena espiritual. E nós precisamos treinar o nosso espírito para entender que nós podemos receber de Deus, estar conectados a Deus no mundo espiritual, e nós temos essa autoridade. Mas é muito interessante que, se nós conversamos com as pessoas, o que sempre recebem é: e se sonhaste a comer? Acorda, cospe, acorda, cospe. E achamos que isso tem alguma ação, mas não tem. Muitas pessoas acordaram doentes depois de ter comido alguma coisa. Outras pessoas sofreram aborto depois de ter comido alguma coisa. Então, sempre que você vê alguém a te entregar alguma coisa à noite, tem que suspeitar. E a única solução não é cuspir, é invocar o nome Jesus. e o sangue de Jesus para alterar aquela situação. Não vamos dizer que não existe, existe. Existe, sim. Yeah. Uau. Da mesma forma como alguém levanta de noite e encontra que o seu corpo está queimado, mas a casa toda não pegou incêndio, mas tem um corpo queimado. E são muitas coisas que acontecem que são difíceis de explicar. Mas há mais dois, vamos dizer, nomenclaturas de espíritos que nós iríamos falar antes de passarmos para finalizarmos essa nossa primeira parte. Eu queria que nós falássemos um bocadinho sobre os médiuns e os curandeiros, porque a pastora falou um bocadinho sobre transferências de espíritos, e eu já ouvi muitos casos de curandeiros. A maior parte, né, dos casos que eu estudei sobre curandeirismo eram pessoas que muitas vezes sofreram de alguma enfermidade ao ponto de elas não acharem solução e aparecer alguém e dizer: estás a passar por isso porque precisas ir para a escola de curandeiros. E logo que essa pessoa acaba se submetendo, né, a esses rituais, essa pessoa fica melhor. Então, ela coloca na cabeça dela que aquilo é um dom de Deus. Essa é outra coisa que os curandeiros pensam, e algumas pessoas pensam que, não, ela vê coisas, ele vê coisas e é um dom de Deus. Então, vejo muito este padrão de sofrimento durante muito tempo em algumas pessoas que são chamadas por esses espíritos para atuar nessa área do curandeirismo, adivinhação, e não sei o que acontece, ou não tem alguém por perto que dá um suporte espiritual em termos de maturidade cristã, e acabam se submetendo ou até aceitando esse chamado satânico e rendendo-se a isso. Por outro lado, tem a questão dos médiuns. Eu, em particular, nunca vi muitos, já passei por isso no passado, né? Eu já tive um espírito de médium. Isso eu soube também porque eu passei por um processo de libertação que era um pouco diferente do espírito do curandeirismo, né? Que a forma como eles trabalhavam era totalmente diferente. O médium era, no meu caso, na época, eu tinha um acesso ao mundo espiritual que eu não entendia. Eu sentia as coisas das outras pessoas com uma facilidade muito grande. Eu sabia que a pessoa ia morrer, mas nunca precisei de ir para nenhuma escola de curandeirismo, fazer nada, nem ter aquelas conchas ou todas aquelas coisas que eles têm. Então, eu queria que falasse um bocadinho sobre estes dois termos e talvez também fazer as pessoas entenderem que não é um dom de Deus, porque muitas pessoas ficam a pensar que é algo que vem da parte de Deus. Muito bem. Tudo o que Deus proíbe é que é possível. Se Deus disse a Moisés, não haja alguém que busca ou consulte ao médium, ao curandeiro, ao quiromante, é que tudo era possível. Então, quando Deus proíbe é que a pessoa prejudicada não é ele. Deus nunca é prejudicado, ele não morre. Ele nunca vai sair em falta. Mas nós é que sofremos estas consequências quando desobedecemos a instrução dele. Há uma diferença, sim, entre um curandeiro e um médium. O curandeiro usa plantas, óleos, gordura de animais para a cura, para as suas ações. Em outras palavras, é como se fosse um médico, tal como hoje se diz, um médico tradicional. Amado, a medicina tradicional não é errada. Porque todo medicamento, quando nós vamos ao hospital hoje, vamos encontrar
que este medicamento é feito em base de produtos naturais, não há químicos. Então, nós hoje estamos a buscar os medicamentos puramente vegetais, feitos a partir do óleo dos animais. Não há nada de errado com a medicina, com o medicamento. O que está de errado são as invocações que são associadas a condicionar, a programar que aquela medicação, além de ser física, vai ser espiritual também. Sim. Aí é que já há uma ação maléfica que temos que retirar. Então, quando a pessoa consegue ter acesso à vida de outras pessoas, enquanto não é a partir da palavra de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, aí temos que resolver esse assunto. Temos que expulsar este tipo de demônio. Já ouvimos desse tipo de demônio que até causa a destruição de famílias, de casamentos, de igrejas. Então, é um espírito maléfico com o qual nós, como igreja, temos que lidar seriamente com ele. Sim. Então, os dois casos, no final do dia, são idênticos. Estão na mesma panela, no mesmo saco. Uau. Então, nós, nesta primeira parte deste episódio, nós estamos a falar sobre descobrir um pouco mais sobre o mundo invisível, a parte inicial, sobre quem são os demônios, o que são demônios, e falamos também um bocadinho mais sobre estas componentes de rituais que acontecem aqui em Moçambique, de alguns espíritos mais comuns que nós ouvimos, mas nós ainda temos a segunda parte com o pastor Mafumo e nós iremos falar da libertação e restauração. Então nós pedimos que vocês aguardem e fiquem atentos ao nosso segundo episódio. Muito obrigada, professor e pastor Mafumo, por estar conosco nesta primeira parte e aguardamos ansiosamente pela segunda parte da nossa série sobre o mundo espiritual. Nós agradecemos, Deus ricamente vos abençoe, obedeça a palavra de Deus, caminhe na palavra de Deus e embaixo da cobertura do sangue de Jesus você estará livre, porque não há nenhum encantamento que funciona para quem está debaixo da cobertura do nome e do sangue de Jesus. Amém. Então fiquem bem e aguardem a segunda parte da nossa série. Tchau, tchau, fiquem bem, Deus abençoe.